Ainda nessa ilusão de ficar rica? Meu genro, Caio, zombou durante a ceia de Natal, com a voz carregada daquele tom de superioridade nojento enquanto apontava para meu notebook. Minha filha, Bruna, completou com uma risada que eu senti como se fosse um tapa na minha cara. Ela não consegue parar num emprego fixo, disse ela. Tudo isso porque eu tinha comentado, sem pretensão nenhuma, que meu curso online de crochê estava começando a dar certo. Então, num momento tão perfeito que parecia ter sido planejado pelo próprio destino, o jornal da televisão começou. Empreendedora local se torna milionária através de plataforma inovadora de educação online. Meu rosto preencheu a tela da televisão e a sala, que estava abafada pelo calor de dezembro, apesar do ar-condicionado, ficou num silêncio mortal. Parecia velório. Digam a cidade de vocês aqui nos comentários. Cliquem em se inscrever e preparem-se para a história de hoje. Vamos começar. Vocês deviam ter visto a cara deles. O garfo de Caio travou no meio do caminho até a boca, carregado daquele peru que eu levei 6 horas preparando. A taça de vinho de Bruna ficou parada no ar, como se ela tivesse virado estátua. Até meus netos, Emília e João, pararam aquela bagunça normal de Natal para encarar a televisão, onde a avó deles, que supostamente era uma fracassada, estava sendo entrevistada sobre seu negócio multimilionário. Margarida Torres, aqui da nossa região, revolucionou o ensino de artesanato online, continuou a repórter, transformando sua paixão por crochê num império empresarial avaliado em mais de 3 milhões de reais. Sua plataforma, Crochetando Sonhos, agora atende alunos em 47 países. Eu sabia que essa entrevista ia passar hoje à noite. O que eu não esperava era o momento exato da humilhação pública que Caio fez comigo poucos instantes antes. Às vezes, o universo tem um senso de humor que nem eu conseguiria escrever melhor num roteiro. Mãe, a voz de Bruna saiu falhada, parecia um sapo. Aquela é a senhora na televisão? Eu peguei minha taça de vinho com as mãos bem firmes, embora por dentro eu estivesse tremendo de tanta satisfação. Sim, querida, sou eu. Caio tinha ficado de uma cor esverdeada esquisita, que não combinava nada com aquela camisa de marca cara que ele estava usando para ostentar na ceia. A mesma camisa que eu notei que ainda estava com a etiqueta de preço escondida na gola. R$ 2.000. Fiquei me perguntando se eles tinham parcelado aquilo em 12 vezes num cartão de crédito que não conseguiam pagar. Assim como tudo naquela vida perfeita de condomínio fechado deles. Mas a senhora nunca disse nada, gaguejou Caio, com aquela confiança de antes sumindo igual fumaça. Você nunca perguntou, respondi, tomando um gole delicado do vinho. Na verdade, se bem me lembro, suas palavras exatas no almoço de Páscoa passado foram que meu pequeno hobby era bonitinho, mas que eu deveria focar em arrumar um trabalho de verdade, de carteira assinada. A voz da repórter continuou na televisão. A história de sucesso de Torres começou durante a pandemia, quando ela perdeu seu cargo de professora depois de 30 anos. Em vez de se desesperar, ela viu uma oportunidade. Perdi meu emprego. Eles faziam parecer tão simples. O que realmente aconteceu foi que cortes no orçamento forçaram a aposentadoria antecipada de qualquer pessoa com mais de 50 anos. E, de repente, me vi encarando um futuro vivendo de bicos como professora substituta e dependendo de cesta básica. Mas eu não tinha compartilhado esses medos com minha família. Para que incomodar eles com os problemas de uma velha? A plataforma começou com apenas 12 alunos, continuou a televisão. Agora conta com mais de 50.000 alunos ativos e gerou parcerias com grandes armarinhos e lojas de artesanato em todo o mundo. 50.000 alunos. Deixei esse número pairar no ar enquanto Caio lutava para processar essa nova realidade. Esse era o mesmo homem que tinha sugerido, no mês passado, que eu talvez quisesse considerar me mudar para uma casa de repouso ou um quartinho de fundos, porque cuidar de uma casa inteira provavelmente era muito para alguém da minha idade. Dona Margarida, a repórter havia perguntado durante a gravação, que conselho a senhora tem para outros empreendedores que estão começando mais tarde na vida? Lembrei da minha resposta com clareza. Não deixe ninguém te convencer de que seus melhores anos ficaram para trás. E nunca, jamais, deixe familiares te tratarem como se você já estivesse morta, só porque fez 50 anos.
Bruna pousou a taça de vinho na mesa com as mãos trêmulas. Mãe, por que a senhora não contou pra gente? Nós somos sua família. São mesmo? Eu queria perguntar. Porque familiares geralmente não passam o jantar de Natal competindo para ver quem consegue fazer o comentário mais cruel sobre seus fracassos. Mas mantive a postura. Bom, vocês pareciam tão certos de que isso nunca daria em nada, disse eu agradavelmente. Não queria criar falsas esperanças em vocês. A entrevista terminou com imagens do meu escritório em casa. O mesmo quarto onde Caio tinha sugerido sarcasticamente que eu instalasse uma barra de apoio para quando o reumatismo piorasse. A câmera passou pelos meus prêmios, meu computador, a parede cheia de cartas de agradecimento de alunos do mundo todo e minhas agulhas de crochê organizadas por tamanho. Esse Natal certamente tomou um rumo inesperado, observei, cortando para mim mesma mais uma fatia de torta gelada. Mais alguém quer sobremesa? O silêncio que seguiu minha oferta casual de sobremesa se esticou como chiclete. Dava praticamente para ouvir as engrenagens rangendo na cabeça de Caio enquanto ele tentava recalcular cada interação que tivemos nos últimos 3 anos. Enquanto isso, Bruna continuava olhando de mim para a televisão, como se esperasse que uma de nós desaparecesse como uma miragem no asfalto quente. Vovó, Emília soltou com aquela honestidade brutal que só crianças de 7 anos têm. O papai disse que você era pobre e não podia comprar coisas legais, mas milionários não são pobres, né? A verdade saindo da boca das crianças. O rosto de Caio ficou vermelho igual pimentão e eu tive que morder o lábio para não sorrir. Crianças têm esse jeito maravilhoso de expor a hipocrisia dos adultos sem nem tentar. Não, querida, disse eu gentilmente. Milionários não são pobres. Você quer um pouco de sorvete com sua torta? Sim, por favor, do tipo caro. Até João, com 5 anos, parecia entender que algo importante tinha mudado na dinâmica da família. Ele continuava me encarando como se eu tivesse criado asas de repente, o que, honestamente, não estava longe de como eu me sentia. Caio limpou a garganta, aparentemente decidindo tentar controlar o estrago. Margarida, isso é uma notícia incrível, realmente incrível. Por que a gente não conversa sobre como podemos te ajudar a administrar tudo isso? Aí estava, menos de 10 minutos depois de saber do meu sucesso, e ele já estava se posicionando como meu consultor financeiro. A audácia e a cara de pau eram quase impressionantes. Administrar o que exatamente? Perguntei, servindo sorvete na tigela de Emília com precisão calculada. Bem, você sabe, investimentos, imposto de renda, garantir que você não seja passada para trás por gente malandra. Gente malandra como ele, talvez. Notei que os olhos dele brilharam quando a repórter mencionou os milhões. Eu conseguia praticamente ver ele calculando a parte dele na minha herança teórica, provavelmente já planejando a reforma da cozinha gourmet que eles vinham falando há meses. Agradeço a preocupação, eu disse. Mas já tenho excelentes consultores financeiros. Tenho eles há 2 anos. 2 anos. Deixei eles pensarem nisso. 2 anos durante os quais eles fizeram piadas sobre meu tempo no computador e sugeriram que eu fizesse algo mais apropriado para a idade, como jardinagem ou bingo. 2 anos enquanto eu construía um império e eles construíam suposições sobre minhas limitações. Bruna finalmente encontrou a voz. Mãe, desculpa pelo que dissemos antes. A gente só não entendia. Não entendia o quê? Que uma mulher de 54 anos pode ser capaz de aprender novas tecnologias? Que alguém que vocês consideravam ultrapassada pode, na verdade, estar no auge? As palavras saíram mais afiadas do que eu pretendia. Mas, honestamente, eu vinha engolindo o desprezo deles por tanto tempo que colocar isso para fora finalmente pareceu como estourar um machucado inflamado. A gente nunca te considerou ultrapassada, protestou Caio. Mas ele não falou com firmeza. Ele sabia exatamente o que tinha feito. Sério? No mês passado, você sugeriu que eu fizesse exames para demência precoce porque esqueci de retornar sua ligação em 6 horas. 6 horas, Caio. Ele teve a vergonha na cara de parecer desconfortável. Aquilo foi... Eu só estava preocupado. Você estava preocupado com minha capacidade mental, mas de alguma forma nunca lhe ocorreu se preocupar com minha capacidade financeira. Prioridades interessantes. Emília, abençoada seja, ouvia essa troca com fascinação enquanto comia metodicamente seu sorvete.
Crianças são observadoras naturais do drama adulto, guardando cada contradição para referência futura. O que significa milionário? João perguntou de repente. Significa que a vovó tem muito, muito dinheiro, explicou Emília com autoridade. Mais que o papai. Muito mais que o papai. Se os telefonemas sussurrados que ouvi sobre dívidas de cartão de crédito e cheque especial fossem algum indício. Mas eu ainda não estava pronta para soltar essa bomba específica. Não ainda. Dinheiro não é tudo, disse Bruna rapidamente, lançando um olhar de aviso para Emília. Não, concordei. Mas respeito é. E é impressionante como o respeito se torna mais fácil quando as pessoas não podem te descartar como financeiramente irrelevante. A conversa de adulto estava claramente deixando Caio desconfortável. Ele continuava mexendo no celular, provavelmente calculando como virar esse jogo a favor dele. Eu já tinha visto aquele olhar calculista antes, geralmente logo antes de ele sugerir maneiras de eu ser mais útil para a casa deles. Talvez devêssemos falar sobre isso em particular, sugeriu ele, olhando significativamente para as crianças. Por quê? Você está planejando dizer algo que não gostaria que eles ouvissem? A pergunta ficou no ar como fumaça, porque era exatamente isso que ele estava planejando, não era? Alguma conversa privada sobre como somos todos família e família divide o que tem. Como meu sucesso era, na verdade, o sucesso de todos. Como, com certeza, eu iria querer ajudar minha filha e a família dela a realizarem seus sonhos. Levantei-me e comecei a tirar os pratos de sobremesa, notando com satisfação que Caio mal tinha tocado na torta dele. Comer por estresse, aparentemente, era só coisa de pobre. Sabem qual foi a melhor parte desta noite toda? Perguntei casualmente enquanto empilhava a louça. Ver vocês dois perceberem que estavam falando de cima para baixo com alguém que deveriam ter levado a sério o tempo todo. Foi aí que eu soube que isso era apenas o começo. 3 dias depois do Natal, meu telefone começou a tocar, tocar e tocar. A primeira ligação veio de Bruna às 8h30 da manhã, bem quando eu estava começando minha rotina matinal de café e respondendo e-mails de alunos em diferentes fusos horários. Nada como começar o dia com mensagens de gratidão de uma avó na Austrália que acabou de terminar sua primeira blusa de crochê. Mãe, estive pensando, começou Bruna sem rodeios, sobre o jantar de Natal e como reagimos à sua notícia. Eu já esperava essa ligação. Eles tiveram 72 horas para digerir a realidade da minha independência financeira, o que aparentemente foi tempo suficiente para criar uma resposta estratégica. Esteve pensando, disse eu, abrindo um e-mail do meu contador sobre o pagamento de impostos. Ser rica, pelo visto, envolve uma quantidade surpreendente de burocracia. Nós lidamos mal com isso. Caio se sente péssimo pelos comentários dele e eu, percebi que tenho tratado a senhora como se fosse indefesa, em vez de reconhecer o quão capaz a senhora é. As palavras soavam ensaiadas, como se ela tivesse praticado na frente do espelho. Provavelmente praticou. Conhecendo Bruna, ela sempre foi minha filha dramática, a que conseguia chorar sob comando quando queria alguma coisa. Murmurei sem me comprometer, enquanto revisava minha agenda de negócios. Eu tinha uma videoconferência com meu desenvolvedor web às 10 horas e uma reunião de possível parceria com um fornecedor de artesanato europeu depois do almoço. Dia cheio no ramo de idosas indefesas. Então, a gente estava pensando se a senhora gostaria de vir jantar neste fim de semana. Só nós. Tempo em família. Caio vai fazer a lasanha famosa dele. Lasanha famosa. A mesma receita que ele copiou da minha cozinha depois que eu fiz para eles no ano passado. Depois saiu dizendo para todo mundo que ele que tinha aperfeiçoado. A ironia não passou despercebida. Ele agora estava oferecendo cozinhar minha própria receita como uma oferta de paz. Isso é muito atencioso, eu disse, mas na verdade estou ocupada neste fim de semana. Ocupada? A surpresa na voz dela foi quase um insulto. O que poderia manter uma avó de 54 anos ocupada num fim de semana? Vou viajar para São Paulo para uma reunião de negócios. Investidores em potencial para a próxima expansão da minha plataforma. Silêncio. A senhora vai viajar para São Paulo. Há negócios? Sim, querida. Pessoas com empresas costumam viajar para reuniões. É bem comum.
Eu podia praticamente ouvir ela recalculando tudo de novo na cabeça. Na mente dela, eu fui de um peso morto desempregado à magnata misteriosa dos negócios no espaço de um jantar de feriado. O choque devia estar sendo exaustivo. Bom, e no fim de semana seguinte? Vou checar minha agenda e te aviso. Depois de desligar, permiti-me um pequeno sorriso. A verdade é que eu estava ocupada neste fim de semana, mas não com viagem de negócios. Eu ia almoçar com minha vizinha, Dona Diva, para comemorar que a neta dela passou no vestibular e depois passar a noite de sábado numa degustação de vinhos com meu clube do livro. Prazeres simples que eu estava livre para aproveitar desde que parei de organizar minha vida em torno da conveniência de outras pessoas. A segunda ligação veio de Caio ao meio-dia, bem quando eu estava terminando minha videoconferência sobre adicionar oficinas virtuais ao vivo na minha plataforma. Ele claramente tirou o palito mais curto no sorteio para a próxima tentativa. Margarida. Ei, é Caio. Como se eu não tivesse identificador de chamadas. Escuta, eu queria ligar e pedir desculpas pessoalmente pelo Natal. Aquilo foi realmente fora dos limites. Sim, foi. Eu não ia facilitar para ele. Deixa ele suar a camisa pela reabilitação dele. O homem passou 3 anos me tratando como um caso de caridade e agora queria perdão porque descobriu que eu não era digna de pena. Acho que eu só não percebi o quão bem-sucedido seu negócio tinha se tornado. Você é tão modesta sobre suas conquistas. Modesta? Essa foi uma interpretação generosa do meu silêncio sobre minha renda enquanto eles faziam piadas sobre minha irrelevância financeira. Eu não estava sendo modesta, Caio. Eu estava me protegendo. Se protegendo de quê? Dessa exata conversa, eu queria dizer. Do momento em que o amor de vocês se torna dependente da minha utilidade. De ver você calcular meu valor baseado no meu saldo bancário em vez da minha humanidade. De ter meu valor para a família dependendo de repente do meu status financeiro em vez dos nossos relacionamentos. Isso não é... Quero dizer, a gente não... Ele gaguejou, lutando com as palavras, porque nós dois sabíamos que era exatamente o que estava acontecendo. Caio, 3 semanas atrás você sugeriu que eu considerasse vender minha casa e ir para um apartamento menor, tipo uma kitnet, porque cuidar de uma casa provavelmente estava ficando demais. Ontem você mandou mensagem perguntando se eu tinha olhado oportunidades de investimento na bolsa ultimamente. O que mudou? Eu só... A voz dele sumiu. O que mudou, Caio, é que agora você vê cifrões quando olha para mim. E isso me diz tudo o que eu preciso saber sobre o que eu significava para você antes. Isso não é justo, é? Quando foi a última vez que você me ligou só para bater papo? Quando foi a última vez que você perguntou sobre meus interesses sem revirar os olhos? Quando foi a última vez que você me tratou como uma pessoa em vez de uma obrigação? Ele não conseguiu responder porque nós dois sabíamos que a resposta era nunca. Olha, disse ele finalmente, talvez a gente tenha começado com o pé esquerdo ao longo dos anos, mas somos família. Família apoia um ao outro. Aí estava a palavra mágica, apoio, que na língua de Caio significava bancar nosso estilo de vida enquanto fingimos que é por amor. Você está absolutamente certo sobre família apoiar um ao outro, disse eu docemente. É fascinante como esse apoio só começou a ser importante para você depois que descobriu que eu tinha dinheiro. Desliguei antes que ele pudesse responder na cara dele. Mas eu estava sorrindo. Isso estava melhor que qualquer novela das 9 que eu já tinha assistido. O dia seguinte traria a ligação número 3, e eu estava curiosa para ver qual tática eles tentariam agora. A ligação número 3 veio de uma fonte inesperada. Vovó Margarida? A voz de 7 anos de Emília estava séria. Do jeito que as crianças soam quando estão entregando recados de adultos, que não querem fazer a ligação eles mesmos. Oi, querida, como você está? Estou bem. A mamãe disse que eu devia te ligar porque a senhora podia estar triste que a gente não se falou desde o Natal. Ah, a tática de usar a culpa através dos netos. Tive que admirar a estratégia, mesmo me irritando. Usar Emília como arma emocional era um nível baixo até para eles. Não estou triste, querida. Tenho estado muito ocupada com o trabalho. O papai diz que você está muito rica agora e que gente rica não tem tempo para a família. Fechei os olhos e contei até 5.
O fato de Caio estar envenenando a cabeça da minha neta sobre pessoas ricas para justificar o próprio comportamento era de tirar o fôlego de tão manipulador. Emília, meu amor, ser rica não faz você amar menos sua família, mas às vezes os adultos complicam as coisas quando não deveriam. Você tá brava com a mamãe e o papai? A sinceridade das crianças de novo. Como você explica para uma menina de 7 anos que você não está brava, mas sim profundamente decepcionada que as pessoas que dizem te amar passaram anos te tratando como um estorvo e depois, de repente, ficaram muito interessadas na sua companhia assim que descobriram que você podia pagar coisas caras? Não estou brava, querida, mas estou triste que demorou tanto para eles perceberem que eu não sou só alguém que precisa ser cuidada. Eu nunca achei que a senhora precisava ser cuidada. A senhora faz os melhores biscoitos e sabe consertar meu tablet quando o papai não consegue. Menina esperta. Ela tinha notado o que os adultos não viram. Eu vinha cuidando de todo mundo há anos. Emília, você pode passar o telefone para a mamãe? Ela disse que está no banho, mas eu ouvi ela sussurrar que eu devia falar com a senhora primeiro, para ver se a senhora ainda estava brava. Claro que ela disse. Porque Deus me livre de Bruna realmente encarar uma conversa desconfortável de frente quando ela podia usar a filha como escudo primeiro. Diz para a mamãe que eu disse que usar você para testar meu humor não é justo com você. E se ela quiser falar comigo, ela deve ligar ela mesma, como uma mulher adulta. O que isso significa? Significa que você não deveria ter que se preocupar se os adultos estão bravos uns com os outros. Esse não é o seu trabalho. Depois que desliguei com Emília, sentei no meu escritório encarando a tela do computador. O negócio estava prosperando além dos meus sonhos mais loucos. Eu tinha alunos me enviando notas de agradecimento do mundo todo. Eu tinha parcerias se formando com grandes empresas de artesanato. Eu tinha respeito na minha área e liberdade financeira que nunca imaginei possível. Então por que eu me sentia tão vazia quando se tratava da minha família? A resposta, percebi, era que eu estava de luto por um relacionamento que provavelmente nunca existiu do jeito que eu pensava. Eu acreditava que Bruna e Caio me amavam por quem eu era, mas o comportamento recente deles sugeria que eles vinham me tolerando por obrigação. O dinheiro não tinha me mudado. Ele tinha revelado quem eles eram o tempo todo. Meu telefone vibrou com uma mensagem no aplicativo de Bruna. Emília disse que você ficou chateada por ela ter ligado. Não foi ideia minha. Caio achou que seria legal você ouvir a voz das crianças. Até o pedido de desculpas era jogando a culpa no outro. Ideia de Caio, não dela. Nunca assumiam responsabilidade pelas próprias escolhas. Digitei de volta. Usar crianças como mensageiras em brigas de adultos é inapropriado. Não importa de quem foi a ideia. A resposta dela veio rápido. Estamos tentando reconstruir nosso relacionamento aqui. Você não pode ceder um pouco? Ceder um pouco? Como se os últimos 3 anos de desprezo e descaso pudessem ser divididos no meio como uma conta de bar. Como se meus sentimentos feridos fossem igualmente responsáveis pelo comportamento desrespeitoso deles. Comecei a digitar várias respostas e apaguei todas. Qual era o ponto? Eles queriam acesso ao meu dinheiro, não entender meus sentimentos. Eles queriam ser perdoados, não entender o que fizeram de errado. Finalmente, decidi por: não estou interessada em reconstruir o mesmo relacionamento que tínhamos antes. Se vocês querem um novo, ele começa me tratando como igual, não como um problema a ser gerenciado ou um cofre a ser acessado. Nenhuma resposta veio, o que me disse tudo o que eu precisava saber sobre as prioridades deles. Naquela noite, abri uma garrafa de um bom vinho, pedi comida do meu restaurante japonês favorito e passei 2 horas numa videochamada com meu sócio, discutindo planos de expansão para o mercado europeu. Foi produtivo, envolvente e me lembrou que existiam pessoas no mundo que valorizavam minha inteligência e tratavam meu tempo como precioso. Mais tarde, enquanto me preparava para dormir, meu interfone tocou. Pela câmera do portão, vi Caio parado lá fora, segurando um buquê de flores daquelas de supermercado, do tipo que você pega no balde perto do caixa quando lembra no último minuto que deveria estar fazendo um esforço. Eu não abri o portão. Em vez disso, observei ele ficar parado lá por 5 minutos, trocando o peso de um pé para o outro antes de finalmente deixar as flores na calçada e ir embora.
O cartão enfiado entre as flores murchas provavelmente continha um pedido de desculpas que mencionava as boas intenções dele e minhas expectativas irracionais. Deixei as flores onde estavam. Pela manhã, estariam tão murchas quanto as chances dele de ter acesso fácil à minha conta bancária. 2 semanas depois, eles fizeram a jogada real. Eu estava na minha cozinha tomando café da manhã quando o interfone tocou às 7h30 da manhã. Cedo demais para visitas sociais, insistente demais para o carteiro. Quando abri o portão, Bruna estava lá com o rímel borrado escorrendo pelas bochechas e João equilibrado no colo. Os dois parecendo sobreviventes de um desastre. Mãe, desculpa te incomodar tão cedo, mas a gente precisa de ajuda. Lá estava, a crise que justificaria tudo o que viria a seguir. Eu estava me perguntando que forma o desespero deles tomaria e aparentemente ia ser dramático. O que aconteceu? Perguntei, embora não tenha convidado eles para entrar. Não ainda. Caio perdeu o emprego ontem. A empresa está fazendo cortes e ele foi um dos últimos contratados, então... Ela se desfez em lágrimas novas, o que pareceu um pouco teatral considerando que Caio vinha reclamando do chefe há meses. Sinto muito ouvir isso, eu disse, e estava sendo sincera. Entrem. Levei eles para a cozinha e servi café para Bruna, enquanto João imediatamente foi em direção ao meu pote de biscoitos. Pelo menos alguém na família tinha prioridades consistentes. Quão ruim é a situação? Perguntei, sentando na frente dela na minha mesa pequena. Ruim. Muito ruim. Temos o financiamento da casa, as prestações do carro, as aulas de balé de Emília, a creche de João. O acerto de Caio vai cobrir talvez 1 mês e meio se formos cuidadosos. Ela limpou o nariz com um lenço de papel que claramente já tinha sido muito usado naquela manhã. 1 mês e meio. Isso era ou um planejamento financeiro terrível ou um exagero desenhado para aumentar a urgência, dado o histórico deles de viver acima do que ganhavam. Provavelmente eram os dois. E o seguro-desemprego e o FGTS? Ele vai receber. Mas não é o suficiente para cobrir tudo. Mãe, eu odeio pedir, mas a senhora tem dinheiro. Ela assentiu miseravelmente. E por um momento, vi minha menininha de novo. A que vinha até mim com joelhos ralados e sentimentos feridos, confiando que a mamãe podia consertar tudo. A que desapareceu em algum lugar pelo caminho, substituída por essa mulher que passou 3 anos me tratando como uma obrigação vergonhosa. Quanto? Perguntei. Só para nos manter até Caio encontrar algo. Talvez 10 mil reais por mês, por alguns meses. A gente te paga assim que estivermos de pé de novo. 10 mil reais por mês. Isso daria uma fortuna se eles precisassem de 1 ano inteiro, o que provavelmente precisariam nesse mercado de trabalho. Também era uma quantia que estabeleceria uma dependência financeira que eu suspeitava que eles nunca iriam querer quebrar. Deixa eu te perguntar uma coisa, Bruna. Se eu não tivesse ficado rica, o que vocês teriam feito? Ela pareceu confusa com a pergunta. Eu não sei. Pedido emprestado para outra pessoa, vendido a casa, diminuído o padrão de vida, feito as escolhas difíceis que pessoas em crise financeira geralmente têm que fazer. Mas a senhora pode ajudar a gente, disse ela. E tinha algo na voz dela que fez meu estômago revirar. Um tom de direito adquirido que sugeria que minha capacidade de ajudar tinha de alguma forma se tornado minha obrigação de ajudar. Sim, eu posso. Mas eu devo? Vocês deveriam aceitar? Ela me encarou como se eu tivesse sugerido abandonar João na beira da estrada. Mãe, nós somos família. Nós somos. E como família, eu amo você o suficiente para perguntar se dar esse dinheiro realmente ajudaria vocês a longo prazo. João, alheio à tensão, tinha descoberto meu tablet e estava concentrado num jogo educativo que baixei para as visitas dele. Menino doce. Ele merecia mais do que ser usado como acessório no drama financeiro dos pais. O que a senhora quer dizer? Bruna perguntou. Quero dizer que toda vez que você e Caio se atolaram em dívidas, alguém salvou vocês. Seu pai quando vocês compraram uma casa grande demais. Os pais dele quando o negócio falhou. Eu quando vocês precisaram do dinheiro para o casamento. Quando esse padrão para. Isso é diferente. Isso não é culpa nossa, é? Caio perder o emprego não é culpa sua. Mas ser incapaz de sobreviver 6 semanas sem pedir dinheiro emprestado é absolutamente uma escolha que vocês fizeram.
Vocês escolheram não ter reserva de emergência. Vocês escolheram manter um estilo de vida que não podiam pagar com uma só renda. Ela estava chorando de novo, mas dessa vez parecia mais genuíno. Menos teatro, mais angústia real. Então, a senhora está dizendo não? A senhora vai deixar a gente perder a casa? Estou dizendo que vou ajudar vocês, mas não do jeito que você está pedindo. Levantei e peguei meu talão de cheques na gaveta, junto com um bloco de notas. Bruna me observava com a intensidade de alguém esperando uma sentença. Aqui está o que estou disposta a fazer, disse eu, sentando de volta. Vou dar a vocês 50 mil reais. Não emprestar, dar, para ajudar com a crise imediata e dar tempo a Caio para encontrar trabalho. 50 mil? A voz dela saiu baixa. Isso não vai cobrir tudo por muito tempo. Não, não vai. Vai cobrir o básico enquanto vocês fazem as escolhas difíceis que deveriam estar fazendo o tempo todo. Vender o segundo carro, tirar as crianças das atividades caras, cancelar a TV a cabo completa, comprar no atacadão em vez daquele mercado chique. Preenchi o cheque enquanto ela me encarava sem acreditar. Isso é um presente com uma condição, continuei, destacando o cheque, mas não entregando ainda na mão dela. Vocês vão fazer consultoria financeira. Os dois. Aprender a viver dentro do que ganham antes de cavarem outro buraco. Mas, mãe, se a senhora pode pagar mais... Eu posso pagar muitas coisas, Bruna. Mas o que eu não vou pagar é para permitir que vocês evitem as consequências de um planejamento financeiro ruim. Pegue os 50 mil e a exigência da consultoria ou encontre outra solução. Ela encarou o cheque na minha mão como se fosse ao mesmo tempo uma salvação e um insulto. E se Caio não encontrar trabalho rápido o suficiente? Então vocês vão diminuir a vida de vocês até que ele encontre. Vocês vão descobrir o que milhões de famílias brasileiras sabem. Dá para sobreviver com menos do que se pensa. O silêncio se esticou entre nós enquanto João continuava brincando pacificamente, sem saber que o futuro dele estava sendo negociado com café e lágrimas. Finalmente, Bruna estendeu a mão para o cheque. Tá bom, a gente aceita e vamos fazer a consultoria. Entreguei, mas não fui ingênua o suficiente para acreditar que era o fim. Era só o primeiro round. Eles voltariam quando os 50 mil acabassem, com emergências maiores e choros mais desesperados. Mas pelo menos agora eu sabia exatamente onde estávamos. E mais importante, eles também sabiam. A consultoria financeira durou exatamente uma sessão. Eu soube disso porque a doutora Patrícia, a consultora, me ligou pessoalmente 3 dias depois da consulta de Bruna e Caio, o que era muito estranho dadas as regras de sigilo. Mas, aparentemente, quando alguém sai furioso de uma sessão gritando sobre sogras manipuladoras e deixa meu nome como contato de emergência, exceções são feitas. Dona Margarida, espero que não se importe de eu entrar em contato diretamente, disse a doutora Patrícia durante nosso telefonema. Sua filha e genro listaram a senhora como responsável e, francamente, estou preocupada com a atitude deles em relação à responsabilidade financeira. Eu estava no meu quintal podando as plantas, uma daquelas tarefas manuais que deixam você focar completamente no drama de outra pessoa. O que aconteceu? Bem, eles passaram a maior parte da hora explicando por que a situação deles era temporária e única, em vez de examinar os gastos exagerados que criaram o problema. Quando sugeri que vendessem um dos veículos, seu genro ficou bastante nervoso. Deixa eu adivinhar. Ele disse que precisa da picape para oportunidades de trabalho. Entre outras coisas, ele também mencionou que a senhora estava sendo desnecessariamente dura, já que tem condições de simplesmente resolver os problemas deles. Aí estava. Mesmo na frente de uma profissional, Caio estava focado na minha obrigação de consertar a bagunça deles em vez da responsabilidade deles de mudar o comportamento. Algumas pessoas poderiam encontrar água no deserto e ainda reclamar que não estava gelada. Doutora Patrícia, eles discutiram algum passo concreto que estivessem dispostos a dar? Sua filha parecia mais aberta a mudanças, mas seu genro dominou a conversa. Ele continuava voltando ao tema de que familiares devem apoiar uns aos outros incondicionalmente. Incondicionalmente. Essa era boa vindo de um homem que passou 3 anos me tratando como um peso morto até descobrir que eu não estava realmente falida. Qual é sua avaliação profissional?
Honestamente, eles estão procurando alguém que concorde com as escolhas de vida deles, não orientação real para a mudança. Já vi isso antes. Eles provavelmente vão procurar alguém que diga o que eles querem ouvir. Depois de desligar com a doutora Patrícia, não fiquei surpresa quando meu telefone tocou 20 minutos depois. Número de Bruna, mas voz de Caio. Margarida, precisamos falar sobre essa exigência de consultoria. Olá para você também, Caio. Como foi a sessão? Foi uma perda de tempo. Essa mulher claramente não entende nossa realidade. Ela queria que a gente vendesse a picape, o que é loucura porque eu preciso de transporte confiável para entrevistas de emprego. E quantas entrevistas de emprego você teve até agora? Silêncio. O mercado está difícil agora. Leva tempo para encontrar a oportunidade certa. Já se passaram 3 semanas. Caio, você mandou currículo para alguma coisa? Não vou aceitar qualquer emprego. Tenho qualificações, experiência, valho mais que um salário mínimo. Vale mais que um salário mínimo, mas não valeu o suficiente para a empresa mantê-lo na demissão em massa. Vale mais que um salário mínimo, mas aparentemente não o suficiente para guardar um fundo de emergência. A falta de noção era impressionante. Caio, deixa eu te perguntar uma coisa. Se eu não estivesse na jogada, o que você estaria fazendo agora? O que você quer dizer? Quero dizer, se eu não existisse, se Bruna não tivesse mãe rica para recorrer, qual seria a sua estratégia? Outra pausa. Acho que a gente daria um jeito. Vocês dariam um jeito. Provavelmente aceitando qualquer trabalho disponível enquanto continua procurando algo melhor, certo? Talvez. Mas, como eu existo, você decidiu que dar um jeito significa me convencer a bancar seu desemprego enquanto você espera pela vaga perfeita. Isso não é justo, não é? Porque, daqui de onde estou sentada, parece que minha existência se tornou sua desculpa para evitar tomar decisões difíceis. Eu podia ouvir Bruna ao fundo, com a voz urgente, mas abafada, provavelmente lembrando a ele que brigar com o Banco da Margarida não era a estratégia mais inteligente. Olha, disse Caio, mudando o tom para o que ele provavelmente achava que era razoável. Essa coisa da consultoria não está funcionando. Essa mulher não tem ideia de quais são nossas despesas reais. Talvez a gente pudesse tentar uma abordagem diferente. Que tipo de abordagem? Talvez você pudesse nos ajudar diretamente, em vez de passar por uma estranha que não conhece nossa família. E lá estava. Eles queriam eliminar a supervisão profissional e lidar diretamente comigo, onde poderiam usar chantagem emocional em vez de encarar uma análise financeira fria. Você quer dizer me ajudar a evitar que vocês assumam responsabilidade enquanto eu banco suas escolhas ruins? Quero dizer, ajudar sua família durante uma crise. Caio, estive pensando sobre nossa situação e percebi algo importante. Vocês não estão, de fato, numa crise. Vocês estão numa transição que estão escolhendo lidar de forma irresponsável. O que isso quer dizer? Quer dizer que perder um emprego é ruim, mas administrável se você fizer escolhas inteligentes. Recusar-se a fazer essas escolhas porque acha que outra pessoa deve resolver seus problemas não é uma crise, é uma falha de caráter. O silêncio que seguiu foi tão longo que me perguntei se ele tinha desligado. Você vai cortar a gente? Perguntou ele finalmente. Estou exigindo que vocês cresçam. Os 50 mil continuam valendo. A exigência da consultoria continua valendo. E se vocês escolherem não participar de uma orientação financeira séria, então escolhem não receber nenhuma ajuda futura minha. Você vai mesmo ver sua própria filha perder a casa? Vou mesmo ver minha própria filha aprender a assumir a responsabilidade pelas escolhas dela. Tem uma diferença. Depois que desliguei, sentei no meu jardim por um longo tempo, observando as sombras da tarde aumentarem no gramado. Parte de mim se sentia terrível por ser tão firme com eles. O instinto de mãe de consertar tudo e proteger minha filha das consequências era poderoso, mas uma parte maior sentia algo que eu não experimentava há anos: a satisfação de estabelecer limites saudáveis e mantê-los. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Emília. A mamãe tá chorando e o papai tá gritando. A senhora ainda tá brava com a gente? Aquilo partiu meu coração, mas também me lembrou por que limites eram necessários. Crianças não deveriam ter que lidar com emoções de adultos ou se sentir responsáveis pelos problemas de dinheiro da família. Respondi: não estou brava com você, meu amor.
Às vezes os adultos têm que tomar decisões difíceis. Você não precisa se preocupar com nada disso. Então desliguei meu telefone e entrei para planejar minha próxima expansão nos negócios. Eles venderam a picape. Descobri 3 semanas depois, quando Emília me ligou, tagarelando animada sobre a nova aventura deles de compartilhar um carro popular. Crianças têm essa habilidade incrível de encontrar alegria em situações que deixam adultos em desespero. O papai vai a pé para o mercado agora e diz que é um bom exercício, relatou Emília. E a mamãe leva ele para as entrevistas de emprego quando são longe. É como se eles fossem namorados de novo. A inocência das crianças. Aparentemente, alguém tinha conseguido transformar a falta de dinheiro em romantismo. Tive que admirar o pensamento positivo, mesmo suspeitando que Caio estivesse rangendo os dentes a cada passo daquelas caminhadas até o mercado. Isso parece muito esperto, eu disse. Realmente orgulhosa deles por tomarem pelo menos uma decisão adulta. A senhora vem visitar a gente logo? A mamãe diz que a senhora provavelmente está muito ocupada sendo rica. Fechei os olhos. Mesmo quando estavam tentando melhorar, não conseguiam resistir à alfinetada passivo-agressiva através da minha neta. A vovó não está ocupada demais para você, querida, mas estou esperando a mamãe e o papai me mostrarem que estão levando a sério fazer boas escolhas. Que tipo de escolhas? Como explicar responsabilidade financeira para uma menina de 7 anos sem fazê-la se sentir culpada pelos problemas dos pais? Escolhas de gente grande sobre dinheiro e trabalho e cuidar da família. 2 dias depois, Bruna me ligou pessoalmente. A voz dela estava diferente de alguma forma. Menos teatral que o normal. Mãe, Caio arrumou um emprego. Isso é maravilhoso. Que tipo de trabalho? Não é o que ele esperava. Trabalho em obra, ajudante de pedreiro. Não é escritório, mas é carteira assinada e tem benefícios. E ele começa segunda-feira. Percebi algo no tom dela que sugeria que essa não tinha sido a primeira escolha de Caio, ou uma decisão fácil para o orgulho dele. Como ele se sente sobre isso? Ele está se acostumando com a ideia. O salário é bem menor que o último emprego, mas é trabalho honesto e podemos fazer funcionar se controlarmos os gastos. Se controlarmos os gastos. Essa frase sugeria que eles finalmente tinham começado a olhar para as contas reais versus o salário real, o que era mais progresso do que eu esperava. Estou orgulhosa de vocês dois, eu disse, e falei sério. Está mesmo? Havia algo frágil na voz dela, como se minha aprovação ainda importasse. Sim, exige coragem, aceitar a realidade e trabalhar com ela em vez de brigar contra. Caio quer te pedir desculpas. Ele percebe que tem sido difícil. Difícil. Essa era uma maneira educada de descrever o comportamento dele, mas fiquei feliz que estivessem tentando assumir a culpa. Vou ouvir o que ele tem a dizer quando estiver pronto. Tem mais uma coisa, mãe. A gente tem conversado de verdade, sobre como tratamos a senhora ao longo dos anos. Antes de sabermos do seu sucesso, pousei minha xícara de café e prestei atenção. Isso parecia que poderia estar indo para algum lugar verdadeiro. Fico pensando no jantar de Natal, no que Caio disse sobre seu curso de crochê, e percebi que fomos desrespeitosos com a senhora por muito tempo. Não só sobre negócios, mas sobre tudo. Tipo quando a senhora tentou contar sobre seu clube do livro e agimos como se fosse fofo que velhinhas ainda lessem. Ou quando a senhora aprendeu a usar o Instagram e fizemos piadas sobre vovó blogueira. A gente te tratou como um estereótipo em vez de como nossa mãe. Isso era mais sinceridade do que eu ouvia de Bruna em anos. Mas eu tinha aprendido a ser desconfiada sobre mudanças repentinas que poderiam ser apenas tática para conseguir algo. Por que você acha que isso aconteceu? Honestamente, acho que era mais fácil. Se a senhora fosse apenas nossa mãe idosa que precisava de ajuda, então não precisávamos pensar na senhora como tendo sua própria vida, sonhos e capacidades. A gente podia focar nos nossos próprios problemas sem se sentir mal por te deixar de lado. Aquilo foi surpreendentemente profundo e doloroso, mas do jeito que a verdade costuma ser. Obrigada por me dizer isso, disse eu baixinho. Eu quero fazer melhor, mãe. Nós dois queremos, mas não sei como apagar 3 anos de grosseria. Você começa parando. Não precisa apagar o passado, apenas pare de repetir ele daqui para frente. Conversamos por mais 1 hora.
E pela primeira vez em anos, pareceu uma conversa real entre duas mulheres adultas que se respeitavam. Ela me contou sobre a vergonha de Caio por aceitar trabalho braçal, e como ela teve que lembrá-lo de que sustentar a família era mais importante do que manter as aparências. Ela me contou sobre as crianças, perguntando por que não podiam mais pedir pizza todo fim de semana, e como explicou que às vezes as famílias têm que economizar para ficarem bem. No final da ligação, senti algo que não sentia com minha filha há muito tempo: esperança. Naquela noite, Caio ligou. Margarida, te devo um pedido de desculpas. A voz dele estava baixa. Nada daquela defesa agressiva que marcou nossas conversas recentes. Estou ouvindo. Estive pensando no que você disse sobre eu usar sua existência como desculpa para fugir de decisões difíceis. Você estava certa. Eu estava tão focado no fato de que você podia resolver nossos problemas que parei de tentar resolver eu mesmo. Isso exige coragem para admitir. Exige desespero. Chegamos perto de perder tudo porque eu era orgulhoso demais para aceitar a ajuda que estava realmente ali enquanto esperava pela ajuda que eu queria que você desse. Como você se sente sobre o novo emprego? Sinto que minhas costas vão me matar no primeiro mês. Disse ele com algo que soou como humor verdadeiro, mas também como: talvez eu tenha esquecido como é suar a camisa para ganhar dinheiro. Conversamos por 20 minutos e, embora eu não estivesse pronta para esquecer 3 anos de deboche, estava disposta a reconhecer que as pessoas podem mudar quando a água bate no pescoço. Depois das 2 ligações, sentei no meu escritório olhando para os números do meu negócio. O faturamento tinha subido 30% em relação ao mês passado. A expansão internacional estava adiantada. Eu tinha pedidos de parceria de empresas com as quais sonhava trabalhar há apenas 2 anos. Mas, de alguma forma, ouvir um pedido de desculpas real da minha família pareceu uma vitória maior do que qualquer meta batida. Ainda assim, eu não era boba o suficiente para pensar que tinha acabado. Mudança real leva tempo e as pessoas recaem quando a coisa aperta. Eu celebraria esse progresso, mas com um pé atrás. Afinal, eu não tinha ficado rica sendo ingênua. 6 meses depois, meus limites foram testados de uma maneira que eu nunca poderia ter imaginado. Eu estava no meu escritório respondendo alunos quando meu telefone tocou. O visor mostrava o número de Bruna, mas a voz que atendeu foi a de Caio, e ele estava quase gaguejando. Margarida, você precisa vir para o hospital agora. Meu sangue gelou. O que aconteceu? As crianças estão bem? As crianças estão bem. É a Bruna. Teve um acidente no trabalho dela. Algum tipo de vazamento químico no laboratório onde ela trabalha no faturamento. Levaram ela às pressas para o Hospital Santa Clara. Eu já estava pegando a chave do carro. É grave? Grave. Eles não me dizem muito porque está uma confusão com a segurança do hospital. Mas ela está desacordada e estão fazendo exames para descobrir o que ela respirou. Bruna trabalhava para uma indústria farmacêutica, lidando com notas fiscais num prédio que tinha tanto escritórios quanto laboratórios. A ironia de que ela pudesse ter se machucado no emprego que aceitou para ajudar a pagar as contas não me escapou. 20 minutos depois, eu estava na sala de espera do hospital com Caio, Emília e João. As crianças estavam quietas, mas não choravam, sinal de que Caio tinha conseguido explicar a situação sem deixar elas em pânico. O que aconteceu exatamente? Perguntei a Caio enquanto as crianças assistiam um desenho na televisão da sala de espera. Deu algum problema na ventilação na ala de pesquisa. Várias pessoas respiraram produtos químicos antes de conseguirem sair. Bruna estava levando uns papéis naquele setor quando aconteceu. Quantas pessoas foram atingidas? 6. 3 estão acordadas e parecem bem. 2 outras estão em estado grave. Bruna, a voz dele falhou. Bruna ainda não acordou. Deixei de lado toda a raiva e mágoa do ano passado e foquei no que importava. Minha filha estava ferida e minha família precisava de mim. Você falou com o chefe dela? A empresa tem que ter informações detalhadas sobre exatamente quais produtos químicos vazaram. Eles estão enrolando. Os médicos estão lá dentro tentando estabilizar, mas tem advogados da empresa aqui fora barrando informações sobre o produto químico, alegando segredo industrial. Aquilo soou como empresa tentando tirar o corpo fora, o que me deixou furiosa quando a vida da minha filha podia estar em risco. Caio,
Preciso que você ouça com atenção. Não assine nada que a empresa te der sem ler primeiro. Não concorde com nenhum acordo ou documento abrindo mão de nada e anote tudo. Não estou entendendo. Se Bruna se machucou por falta de segurança deles, você pode precisar entrar na justiça para cobrir os custos médicos dela e o tempo parada. Essas empresas tentam pagar pouco, fazendo as vítimas assinarem papéis antes de saberem o tamanho do estrago. Caio me encarou como se eu tivesse começado a falar grego. Você quer que eu processe a empresa? Quero que você proteja sua família. Agora, você não sabe se Bruna vai ter sequelas ou quanto o tratamento vai custar. Não abra mão dos seus direitos antes de saber se vai precisar deles. Um médico apareceu na porta procurando por Caio. Seguimos ele para uma sala pequena onde ele podia falar em particular. Bruna está estável, mas ainda desacordada, explicou o Dr. Garcia. A inalação causou irritação respiratória severa e possíveis efeitos neurológicos. Estamos monitorando, mas é cedo para dizer se vai ficar alguma sequela. Que tipo de efeitos neurológicos? Perguntei. Pode haver problemas com memória, coordenação, concentração. Os produtos químicos são fortes, mas depende de quanto ela respirou. Caio ficou branco, igual papel. Ela vai acordar? Esperamos que ela acorde nas próximas 24 ou 48 horas. Mas a recuperação pode ser longa e ela pode precisar de muita fisioterapia e acompanhamento. Depois que o médico saiu, Caio sentou num silêncio atordoado enquanto eu pensava no que aquilo significava. Se Bruna não pudesse trabalhar por meses, se precisasse de remédios caros, se ficasse inválida, a vida financeira deles, que mal tinha se ajeitado, ia desabar. Caio, disse eu com calma, sei que é muita coisa, mas preciso que você faça algumas coisas. Que tipo de coisas? Primeiro, veja se o plano de saúde cobre tudo. Segundo, anote tudo sobre hoje. Horários, o que o médico disse, o que a empresa te disse. Terceiro, comece a procurar advogados trabalhistas especializados em acidente de trabalho. Não consigo pensar em processo agora. Você não pode se dar ao luxo de não pensar. Se Bruna não puder trabalhar por 6 meses, como vocês vão comer? A pergunta caiu como um balde de água fria. Ele estava tão focado no medo de perder ela que não pensou no depois. Eu não sei, sussurrou ele. É por isso que você precisa de advogado. A empresa vai oferecer um dinheirinho para você calar a boca. Não aceite a primeira oferta. Não aceite nada até saber o tamanho do problema. E se eu não puder pagar um advogado? A maioria dos advogados desse tipo só recebe se você ganhar. Pegam uma porcentagem no final. Eu ajudo com as despesas de casa agora para você focar na Bruna, mas a segurança de vocês no futuro tem que vir da indenização de quem causou isso. Você ajudaria a gente mesmo depois de tudo? Você é minha família. Quando o bicho pega de verdade, a família aparece. Naquela noite, levei Emília e João para minha casa para que Caio pudesse dormir no hospital. Enquanto eu colocava eles na cama no quarto de hóspedes, Emília fez a pergunta que eu estava com medo de ouvir. Vovó Margarida, a mamãe vai morrer? Não, meu anjo. A mamãe está doente, mas os médicos estão cuidando muito bem dela. Ela vai melhorar, mas pode demorar um pouquinho. A senhora vai ajudar a gente? Alisei o cabelo dela e pensei sobre todos os nãos que eu disse. Todas as lições duras. Nada disso importava agora. Isso não era sobre dar dinheiro para quem não quer trabalhar. Isso era sobre proteger minha família quando eles estavam realmente precisando, sem ser culpa deles. Sim, querida, a vovó vai ajudar. O processo mudou tudo. Bruna acordou 2 dias depois com falhas de memória e dores de cabeça, que o médico disse que poderiam não passar nunca. Ela não lembrava das últimas horas antes do acidente, tinha dificuldade para entender conversas longas e cansava muito rápido. Trabalhar era impossível. Mas a resposta da empresa, quando a gente acionou a justiça, revelou algo que fez o queixo de Caio cair. Eles sabiam, explicou a advogada, doutora Janaína, durante nossa primeira reunião 2 semanas depois. A manutenção da ventilação estava atrasada há 6 meses, mas eles não quiseram parar o setor para não perder dinheiro. Eles escolheram o lucro em vez da segurança? Caio perguntou. Não só escolheram. Tem e-mails provando que eles sabiam do risco para os funcionários e mandaram continuar trabalhando mesmo assim. Cheguei mais perto na cadeira. Que tipo de risco eles sabiam?
Exatamente o que aconteceu com sua filha. Não foi acidente, foi negligência criminosa. Caio estava olhando para a advogada sem acreditar. Então, dava para evitar? Com certeza. E tem mais. Sua filha não foi a única. Outros 2 funcionários estão com sintomas parecidos e a empresa está pressionando eles a aceitar uns 20 mil reais para não falarem nada. 20 mil? Perguntei. 20 mil reais para quem pode ficar inválido o resto da vida. É uma vergonha. 20 mil reais. A empresa queria pagar uma mixaria para se livrar do problema. Quanto a gente devia pedir? Caio perguntou. A advogada olhou as anotações. Pela idade de Bruna, o que ela deixa de ganhar, o dano na saúde e a gravidade. Estamos falando de algo entre 8 e 10 milhões de reais, talvez mais. Caio ficou tão pálido que achei que ia desmaiar. Tanto dinheiro assim? É indenização por danos morais, materiais, lucros cessantes e pensão vitalícia paga em parcela única. É o preço de destruir a vida de alguém, com caráter pedagógico para que não repitam. Eu estava fazendo as contas. Se o caso era forte assim e tinha mais vítimas, a empresa ia querer fazer um acordo rápido para não sujar o nome na mídia. Doutora Janaína, e se a gente se juntasse com as outras vítimas? Um processo coletivo é mais forte, não é? É exatamente o que eu ia sugerir. Juntos vocês têm muito mais força, mas pode demorar anos. Anos. Caio parecia assustado. Ou, continuou a advogada, a empresa oferece um acordo milionário para abafar o caso antes que vire escândalo no jornal. Virei para Caio. O que Bruna acha? Ela fica confusa quando a gente fala de coisas complicadas. A cabeça dela dói quando tenta pensar muito. Meu coração doeu por ela, mas entendi que eu tinha que tomar a frente. Se minha filha não podia brigar, eu brigava por ela. Doutora, o que precisa para a gente entrar com tudo? Paciência e dinheiro para as custas do processo. Caio olhou para mim, mas eu já estava concordando com a cabeça. O que for preciso. 6 meses depois, estávamos negociando o acordo. A empresa tentou de tudo. Dizer que não teve culpa, que Bruna foi descuidada, que ela já tinha problema de saúde antes. Nada colou porque a advogada era uma leoa e as provas eram fortes. Mas a virada mesmo foi quando uma ex-funcionária procurou a advogada com provas de que isso já tinha acontecido antes, e eles tinham abafado. Caio e eu trocamos olhares. Era um padrão da empresa colocar o povo em risco. Naquela noite, Caio me ligou do hospital. Margarida, preciso te falar uma coisa. Pode falar. Antes de tudo isso, eu achava que você era ruim, que não ajudava a gente porque era mão de vaca, vendo a gente passar aperto podendo ajudar. Esperei ele continuar. Mas vendo você agora, como você entrou na briga quando a gente realmente precisou, percebi que entendi tudo errado. O que você entendeu agora? Que tem diferença entre ajudar e sustentar. Que ajuda de verdade é preparar a gente para a vida, não carregar no colo para sempre. Foi a coisa mais inteligente que ouvi Caio dizer em 3 anos. E incentivei. E se você tivesse dado dinheiro toda vez que a gente chorava, a gente nunca teria aprendido a se virar. Quando essa crise de verdade chegou, a gente estaria perdido. Eu sorri do outro lado da linha. Caio, você aprendeu a diferença entre um problema e uma tragédia. Bruna perder o emprego por má gestão seria um problema que vocês criaram. Ela se machucar por culpa da empresa é uma tragédia que precisa de ajuda real. Exatamente. Te devo desculpas, Margarida. Por tudo. Depois que desligamos, fiquei pensando. O acordo devia sair por uns 8 milhões de reais, desde que a gente assinasse o termo de confidencialidade. Garantiria a vida de Bruna. Mas mais do que o dinheiro, eu estava orgulhosa de que Caio finalmente tinha virado homem de verdade. O cheque da indenização chegou numa terça-feira, 18 meses depois do acidente. Um valor que garantia que eles nunca mais passariam necessidade. Mas a história real não é essa. A história real começou 3 dias depois, quando Caio me ligou com uma confissão. Margarida, tenho que te contar uma coisa sobre aqueles 50 mil reais que você deu lá atrás. O que tem? A gente nunca gastou. Parei o que estava fazendo. Como assim nunca gastaram? Está na poupança até hoje, intocado. Caio, você disse que precisava para a casa e comida. A gente precisava. Mas no dia seguinte fiquei pensando no que você disse, que a gente tinha que aprender a viver sem você. E resolvemos tentar. Eu estava confusa.
Então como vocês viveram? Fingimos que o dinheiro não existia. Vivemos só com meu salário de obra. Cortamos tudo, vendemos coisas, aprendemos a economizar. Mas por que guardar o dinheiro? Porque saber que ele estava lá dava segurança para a gente arriscar viver com pouco. Era nossa rede de segurança. Fiquei quieta processando. Então, quando Bruna se acidentou, a gente ainda tinha seus 50 mil mais o que juntamos. Não ficamos desesperados por dinheiro porque já tínhamos aprendido a viver com pouco. Isso eu não esperava. Caio, você está me dizendo que vocês estavam bem esse tempo todo e eu achando que estavam na pior? A gente estava na pior no começo, mas aprendemos rápido quando paramos de esperar milagre. Pensei em tudo que passamos. Por que não me contou? Porque queríamos provar que a gente conseguia. E agora, queremos te devolver os 50 mil. Comecei a rir. Caio, presente não se devolve. Mas a gente quer devolver o que o presente comprou. Nossa dignidade. A gente cresceu, Margarida. Fiquem com o dinheiro, disse eu. Ponham na poupança das crianças. Tem certeza? Tenho. Mas, Caio, o que fez vocês mudarem de ideia? Foi ver você. Ver como você deu a volta por cima. A gente quis fazer igual. Senti o olho encher de água. Esse foi o melhor elogio que já recebi. Naquela noite, fui jantar na casa deles. A diferença era enorme. O clima era leve, sem tensão, sem indiretas. Mãe, disse Bruna no final, desculpa por a gente ter te tratado como velha inútil. A gente estava projetando nosso fracasso na senhora. Como assim? A gente que era inútil. A gente que precisava de babá. Mas era mais fácil achar que a senhora que estava velha do que admitir que a gente não tinha crescido. E agora? Perguntei. Agora crescemos. Voltei para casa pensando na vida. Comecei querendo ensinar sobre dinheiro e acabei vendo minha família renascer. Eles começaram com raiva dos meus nãos e terminaram agradecendo por eles. Às vezes, o maior presente que você pode dar é não ajudar. E às vezes, o maior presente que você se dá é ter coragem de ser a vilã da história até eles entenderem a lição. 6 meses depois, Caio abriu uma pequena construtora. Bruna, mesmo com as sequelas, virou consultora de segurança. Emília aprendeu a fazer crochê comigo e vende pulseiras na escola. E eu continuei viajando e vivendo minha vida. Mas a melhor parte não foi o dinheiro. Foi ter uma família que finalmente me respeitava. Não pelo que eu tinha no banco, mas por quem eu era. E isso valeu cada centavo. Agora me conta, você já teve que dizer não para ajudar alguém a crescer? Como foi? Deixa aqui nos comentários e se inscreve para mais histórias. Nunca é tarde para virar o jogo.